Exemplo. Então, esboce o gráfico da função f de x, dada pela integral de 0 até x, de f de t dt, onde f de t é dado por 1 se t tiver entre 0 e 2 se o t tiver maior, né, se o t for maior que 2, maior ou igual a 2. Tá? Detalhe é que esse igual, né? Esse igual aqui indica que para t igual a 2 a função vai valer 2. Né? Então eu não posso ter igual a 2 aqui e igual a 2 aqui, né? Porque senão eu estaria falando que para t igual a 2 a minha função f vai valer 1 e 2, mas não pode, né, um único valor gerar dois valores da função. Tá? Não posso fazer isso, porque isso determina, isso não é uma função. Né? Quando eu tenho um único valor indo em dois valores, isso não é função. Né? Lá do ensino médio, lá do cálculo 1, né? Não é função. A função ela pega um elemento e leva num único. Eu poderia ter um outro elemento vindo nesse? Isso eu poderia. Mas nesse caso aqui eu não posso ter isso. Tá? Senão não é função. Tudo bem? Então por isso que esse igualzinho aqui na hora do 2 é por causa do 2 aqui. Tá? Como eu tenho 2 aqui e 2 aqui, então ou ele está aqui ou ele está aqui. Não pode estar nos dois ao mesmo tempo. Muito bem. Bom, então eu quero desenhar o gráfico da função f de x. Como que é o gráfico da função f de t? Vamos ver, ela está definida entre 0 e mais infinito, né? Então de 0 até 2 ela tem essa cara, e para t maior que 2 ela tem essa cara. É uma função duas caras. Muito bem, então tenho aqui y e x. X não, né? T e uma função, né, y, que depende de t. Tá? Então vamos lá. Então, entre 0, né, para t entre 0 e 2, quanto que vai valer a minha função? Ela vai valer 1. Então, ela, inclusive no 0. Então, para t igual a 0, ela vale 1. Então, bolinha fechada aqui no 1. E para t igual a 2, ela vale 2. Né? Então, é bolinha aberta aqui no 1. Tá? Por que bolinha aberta aqui no 1? Porque ela vale 1 de 0 até 2. Mas no 2 mesmo ela não vale 1, ela vale 2. Aí bolinha fechada aqui vai no 2, na altura 2. Ok? E aí de 2 para frente ela vale 2. Então aqui vai fazer assim. Ok? Então essa aqui é a função e continua. Tá? Essa é a nossa função y igual a f de t. Ok? Agora, quem é a nossa f? Para compreender a nossa f, a f vai estar definida no mesmo intervalo que a nossa f'. A nossa f' está definida então de 0 até mais infinito. Nossa f vai estar definida de 0 até mais infinito. Só que veja só, ela vai sempre considerar o que está antes, né? Porque ela é sempre... A f ela é dada pela integral de 0 até x. Então, todo x que eu pego, eu vou olhar antes dele. Vou olhar dele até no 0, né? De 0 até nele. Sempre assim. Então, se eu considerar o x menor ou igual a 2, o que vai acontecer? Menor ou igual a 2, a cara da minha função é sempre a mesma, que é 1, nesse intervalo. Tá? Então, eu vou ter que dividir em alguns casos. Então, primeiro, se o x estiver entre 0 e 2. Então, se o x estiver entre 0 e 2, o que vai acontecer com a nossa f de x? Ela vai ser a integral de 0 até x da nossa f de t dt. Só que veja só, se o x é menor que 2, menor ou igual a 2, quando eu faço essa integral de 0 até x, na variável t, significa que o t está variando entre 0 e x, certo? Mas se o x é menor que 2, o t é menor que 2 também, porque o t é menor que x. O t é menor que x e o x é menor que 2, então o t é menor que 2. Se o t é menor que 2, né, então a cara da minha função vai ser 1, nesse intervalinho. Tá? Então nesse intervalinho, quando o t está entre 0 e x, como o x é menor ou igual a 2, então a minha função vale 1.
Quem é a primitiva do 1 quando eu estou integrando em dt? A primitiva do 1 é a função cuja derivada em relação a t dá 1. É o próprio t. Avaliado de 0 até x. Então eu vou pegar no lugar do t, eu vou trocar por x, menos no lugar do t eu coloco 0. 0. Então isso é x. Ou seja, significa que a nossa f de x, ela vale x se o x estiver entre 0 e 2. Beleza. E agora se estiver maior que 2? Por que a gente separou nesses dois casos? Exatamente porque a f muda de cara exatamente aí. Agora, se eu pego num outro lugar aqui, o que vai acontecer se eu pegar num outro lugar? Né? Aí eu vou considerar a integral toda, né? Daqui até ali. A integral não é a área. Então essa f de x é como se ela fosse medindo a área. Falar, pego esse valor de x. Então qual que é a área desse pedaço? Ah, pego esse valor de x. Se eu pegar esse valor de x, então eu vou medir toda essa área aqui, mais essa área aqui. Entendeu? A f é como se eu fosse computando a área para cada valor que a gente coloca aqui de x. Entendeu? Essa que é a ideia. Agora, se x então é maior, se o x é maior que 2, o que vai acontecer então com a nossa f? A nossa f de x, f de x, ela vai ser a integral de 0 até x de f de t dt. Não é? Mas o x ele é maior do que 2. Se o x é maior do que 2, o 2 está lá entre 0 e x. Tem o 2 lá. Então eu posso quebrar essa integral de 0 até 2 de f de t dt mais a integral de 2 até x de f de t dt. Né? Não é a área que eu estou computando, se eu tenho esse x. Então, se o x é maior que 2, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter essa área aqui, que vai ser fixa, né? Mais essa área. Então, é exatamente isso. Essa área aqui vai ser essa aqui, que é a integral de 0 até 2. E essa área aqui vai ser a integral de 2 até x. Ok? Muito bem. Agora, quem é a integral? Quem é a função f entre 0 e 2? Entre 0 e 2 ela vale 1. Então aqui é 1 dt. Mais a integral de 2 até x. E quanto ela vale acima do 2? Né? Porque o t aqui está variando entre 2 e x. Então significa que o t é maior ou igual a 2. Então aqui ela vale 2 dt. Então isso é, a primitiva de 1 é t, avaliada aí de 0 até 2. A primitiva de 2 é 2t, avaliado de 2 até x. Então, avaliando aqui, vai ficar, para substituir aqui primeiro t igual a 2, depois t igual a 0. Fica 2. Então, 2 é a área desse retângulozinho aqui. Okay? Mais, agora no lugar do t eu coloco x, então vai ficar 2x, menos, no lugar do t eu coloco 2. 2 vezes 2, 4. Ok? Então, quanto que vai dar isso aqui? 2 menos 4 dá menos 2. Então, vai ficar 2x menos 2. Tá? Então, quer dizer que a nossa função, né, a nossa função f, ela vale x, f de x é x, se o x estiver entre 0 e 2. E f de x é 2x menos 2, se o x for maior que 2. Então, a cara da nossa função, a gente escreve ela exatamente assim. Então, primeiro, a primeira cara dela é x, se o x estiver entre 0 e 2. Ou, então, ela é 2x menos 2, se o x for maior do que 2. Ok? Beleza. Bom, então já sabendo como que é a nossa função, como que seria o gráfico. Vou desenhar pequenininho aqui para vocês entenderem. Então agora é uma função de x e em y. Bom, então ela muda de expressão, ela tem duas caras, né? Ela muda de expressão no 2. Então eu tenho que marcar aqui até no 2. Então aqui, sei lá, 1, 2. Okay? Aí aqui, 1, 2.
Bom, entre 0 e 2, bom, aqui eu acho que tá, vai ficar faltando aqui. Vamos diminuir a escala aqui, tá? Vou diminuir a escala aqui. Então aqui vamos supor que aqui é 1 e aqui é 2, tá? Aqui é 1, aqui é 2, tá? Bom, de 0 a 2 ela vale x. f de x igual a x é o quê? Uma reta, é exatamente a diagonal. Então, para x igual a 0, ela vale 0. Para x igual a 1, ela vale 1. E para x igual a 2, ela vale 2. Tá? Então, aqui nesse pedaço aqui, ela é essa retinha aqui. Ok? Note que eu desenho a bolinha fechada aqui no 2, por quê? Porque eu tenho esse igual aqui também no 2. Tá? E depois, a partir do 2, para x maior do que 2. Para x maior que 2, ela vai ser a reta 2x menos 2. Né? Então, por exemplo, para x igual a 3, para x igual a 3 vai ficar 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Então, aqui ela já vai lá para cima aqui, ó. Ela já vai valer 4. E até onde ela vai chegar? Para x igual a 2 aqui, seria 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então ela vai colar. É uma reta também, porque é grau 1 em x. Então ela é uma reta que chega até aqui. Tá? Então é como se tivesse um biquinho aqui, um pequeno bico aqui. Então ela faz um pequeno bico aqui. Tá? Então esse é o gráfico da nossa função f. Tá? Então veja, essa nossa função f é dada através de uma integral de uma função f, né, dada aqui através dessas duas caras aqui.